Já tá aí no comando. Se você quiser espelhar sua tela, mete bala. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida. Lembramos de modo especial pelo 7º dia de Anchieta Cristiano, Arlindo Pereira Barbosa, João Tenuaro Mendes, Vocês estão conseguindo me ouvir? Ney Martins, Osmar Cândido de Souza. Pessoal, todo mundo aí? Manda um oi lá no chat. Saudade de vocês. Mandar um oi aí. Todo mundo manda um oi só para ver se todo mundo tá escutando, tudo ok. Todo mundo Todo mundo consegue ouvindo? ver. Sim. Aí. Só queria reforçar, né, antes do Jonas dar início aí à aula, né, a importância, né, de todo mundo comparecer, né, e o pessoal não tá parando não, cara. Pode ter certeza, o pessoal Objetivo, Ângulo, os outros cursinhos não estão parando, os estudantes estão estudando, né, os seus concorrentes lá estão estudando. Então a gente tem que utilizar, maximizar nosso tempo, né? E a gente tem um grupo de professores que estão prontos para tirar dúvida de vocês, né? E isso é difícil encontrar. Então aproveitem, né? Mesmo distante, otimizem seu tempo. Beleza? Pode tacar pau aí, Jonas. Beleza. Valeu. Vocês estão conseguindo ver a tela aí? Eu compartilhei com vocês a apostila. Tá dando pra ver. Essa apostila tá lá no Classroom lá de vocês, se vocês quiserem acessar também. É a apostila número 2 do 2º ano lá. A gente vai estar utilizando as duas. Algumas vezes a primeira não vai ter o conteúdo que a gente vai usar e a segunda vai ter. Então a gente vai ficar trocando. O Eudes, ele não tá presente hoje, eu acho que ele pode acabar entrando depois. É porque o sinal da internet dele tá ruim, ele me avisou agora. Aí pediu para estar iniciando com vocês. Aí a aula de hoje vai ser sobre ligações químicas. Vocês têm ideia do que seja ligação química? Alguém já viu? Ou nunca viu? Pode falar, se vocês quiserem habilitar o áudio de vocês. Ou no bate-papo também. Mas se qualquer coisa vocês não ouvirem direito, vocês pedem para eu repetir, porque às vezes a internet cai também o sinal. Aí pode acabar não conseguindo ouvir direito o que eu disser para vocês. Aí a gente vai estar iniciando aqui na apostila ligações químicas, a ligação iônica. Só que antes dela a gente tem que falar um pouco sobre a regra do quinteto. Vocês têm ideia mais ou menos do que seria a regra do quinteto? Pode falar se vocês quiserem. Ouvir ali ou não, tá? Então, beleza. Antes de a gente iniciar a regra do quinteto, eu quero que vocês prestem atenção na palavra-chave aqui, que a apostila sempre vai trazer uma palavra-chave no conteúdo que a gente vai estar colocando para vocês. Aí a palavra-chave ele diz o seguinte: o que vai ser trabalhado nessa parte da apostila? A regra do quinteto, a ligação iônica e a transferência de elétrons. Aí eu quero que vocês anotem esses 3 tópicos aqui, pode ser? Para a gente estar dando início. Porque é através dele que a gente vai estar se baseando no conteúdo de hoje. Aí eu vou começar lendo para vocês aqui o que os átomos fazem, né? Como é que funciona a regra do quinteto. É o seguinte que ele fala. Os átomos fazem ligações. Tópico 1. Os átomos estão continuamente procurando um estado de maior estabilidade. Que estado de estabilidade seria esse? O estado dos átomos que tem a camada de valência mais preenchida. No caso, os gases nobres, né? Que tem 8 elétrons na última camada. Essa é a estabilidade que os átomos vão procurar. Tudo bem? Tudo. Eu vou continuando aqui. Este estado
Este estado é conseguido quando os átomos se unem, ligam entre si, tomando as moléculas ou os cristais. Esses cristais que eles falam são os compostos iônicos, que sempre vai formar um cristal. No caso, quando você tem na sua casa lá o sal de cozinha, ele é formado por diversos cristais, né? Aquele composto que está lá é um composto iônico. E as propriedades dos compostos iônicos são essas, são as formações dos cristais. Aí no parágrafo abaixo ele fala o seguinte: a molécula é um grupo discreto de átomos, mantidos juntos por uma ligação química. Por exemplo, a molécula de hidrogênio contém 2 átomos de hidrogênio. Aí eu vou dar um zoom aqui para vocês perceberem. Olha só, tem 2 átomos de hidrogênio se unindo aqui através de uma ligação. Aí está formando o quê? Eu tenho 2 átomos formando uma molécula. Sempre vai ser isso. O princípio vai ser o átomo e o complexo vai ser a molécula. Tranquilo? Sim. Aí, continuando, o que ele vai querer tratar para a gente no tópico 2? A regra do quinteto. Os átomos, para se estabilizarem, adquirem a configuração de gás nobre. É aquilo que eu falei para vocês. Todos os átomos, eles querem ficar ricos também, igual os gases nobres. Eles querem preencher a camada com 8 elétrons. E como é que eles vão preencher? Através das ligações que eles vão fazer. Aí a gente vai mais abaixo aqui, vai no parágrafo e vai dizer o seguinte: o nível eletrônico mais externo de um átomo contendo elétrons, quando um átomo está no seu estado fundamental, o estado normal dele, que ele não teve formação de ligação nenhuma, ele está lá neutro no estado dele normal, é chamado de camada de valência do átomo. Aí lá no parágrafo lá acima ele diz o seguinte: as propriedades químicas de um elemento são determinadas pelo número de elétrons na camada de valência. A não reatividade mostrada pelos elementos cujos átomos apresentam 8 elétrons na camada de valências, aí ele fala aqui, ó, os gases nobres, hélio, neônio, argônio, plutônio, xenônio e randônio. Sugere que a presença de 8 elétrons na camada de valência confere ao átomo uma configuração muito estável. Ou seja, todos os átomos que adquirem a configuração de gás nobre, eles estão com a sua estabilidade completa, certo? Eles estão estáveis. Aí o que acontece? Eles ficam não reativos. Por quê? Porque se ele já completou a camada dele de valência, já ficou com 8 elétrons, eles não reagem mais com nenhum outro átomo, porque eles já estão completos, então não vai ter reatividade. Tranquilo? Aí eu vou no parágrafo mais à frente, ele diz assim: átomos que não têm 8 elétrons na camada de valência devem reagir com outros átomos, que foi no caso do hidrogênio aqui, reagindo com a outra molécula de hidrogênio, de modo que adquirir a configuração eletrônica. Lembrar que o hélio tem apenas 2 elétrons na camada K. Essas camadas são divididas por letras. A gente vai ver em seguida a tabelinha que vai estar mostrando a configuração do hélio. Os átomos com números atômicos próximos do hélio adquirem a configuração deste gás nobre. No caso aqui, ó, a família do hidrogênio. Hidrogênio, lítio, berílio, bóron. Todos esses átomos aqui, eles adquirem a configuração de gás nobre do hélio. Aí assim, surgiu a famosa regra do quinteto, proposta por Lewis e Kossel. Aí tem uma observação aqui abaixo, se vocês quiserem dar um print na tela de vocês, é bom porque a observação às vezes fica mais clara do que o conteúdo em si que eles trazem. Aí diz o seguinte: ocorrem reações químicas em que participam elementos químicos com estrutura menos estável, ou seja, aqueles átomos que não têm a sua configuração cheia, eles estão instáveis. Para eles adquirirem a configuração cheia, eles vão ficar estáveis. Então ele tem instabilidade que é ficar com a estabilidade. São duas coisas bem diferentes. Porque os menos estáveis adquirem estrutura mais estável. Por meio do quê? Do ganho, ou da perda, ou de compartilhamentos de elétrons. E a gente vai ver essas observações na página seguinte. Aí dessa página aqui, vocês têm alguma dúvida, alguma coisa a comentar sobre? Antes de a gente trocar de página?
Tá tranquilo? Todo mundo pode falar com o áudio aí, se vocês quiserem. Então eu vou continuar aqui. Aí a gente vai lá em cima para a primeira ligação química que a gente tem. Eita, eu tô vendo o pessoal falando que tá com a internet ruim. Mas fica tranquilo que a gente tenta revisar durante a semana no grupo, que eu não consegui acessar hoje muito bem por causa do sinal. A gente vai tentar revisar lá no grupo de estudo semanalmente, se vocês puderem estar comparecendo também. Aí a gente vai para a primeira ligação lá em cima, que é a ligação iônica, ou ligação eletrovalente. Aí a ligação que existe no cloreto de sódio, que é o sal de cloreto. Que é o sal de cozinha que vocês têm na casa de vocês. Aí o que vai acontecer? A gente tem umas classificações aqui, ó, nessa tabela. Classificações dos elementos. Essas observações eu quero que vocês anotem, porque vai ajudar muito para vocês, quando vocês for lembrar das ligações iônicas. Vou tirar um print, se vocês quiserem. Aí a primeira observação lá em cima é o quê? Dos metais. Aí o que ele fala? Metais. Menos de 4 elétrons na camada de valência tem tendência de perder ou ceder esses elétrons. Se vocês tiverem uma tabela periódica com vocês, mas não se preocupa, porque a gente consegue fazer uma relação. Por exemplo, a gente tem a primeira família que vai ter os compostos dos metais lá, os elementos que vai ser o lítio, o sódio, o potássio, o rubídio e o césio. Eles têm um elétron na última camada. Ou seja, eu pergunto para vocês, eles vão ceder esse elétron ou eles vão receber mais elétrons? Por eles têm um elétron só na última camada. Através dessa observação, Ceder? eles vão ceder, porque eles têm menos de 4 elétrons na última camada. Tranquilo? Aí temos a segunda família, que é o berílio, magnésio, o cálcio, o estrôncio e o bário. Eles têm 2 elétrons na última camada. Eles vão receber elétron e eles vão ceder os elétrons que ele tem. Eles vão ceder também, né? Porque eles têm menos de 4 elétrons na última camada. A maioria dos metais vão tudo ceder. Resumindo tudo. Porque eles são elementos eletropositivos. É da característica deles já fazer isso. Da propriedade dos metais já. Aí, tudo que eles falam dos compostos nomes, que é o quê? Mais de 4 elétrons na camada de valência tem a tendência de receber esses elétrons. Ou seja, os não metais eles estão mais próximos dos gás nobres. Então, eles têm a tendência de receber mais elétrons. Porque quanto mais próximo do gás nobre, mais eletronegativo ele é. E por ele ser mais eletronegativo, mais a tendência de ele puxar os elétrons dos outros metais. Ou seja, quais seriam esses átomos? Eu tenho aqui a família do carbono. O carbono tem 4 elétrons na última camada. Aí tem o carbono, tem o silício, o germânio, o estanho e o chumbo. Aí eu pergunto para vocês, pelo carbono ter 4 elétrons, ele doaria? Ele receberia os elétrons dos metais? O que vocês acham? Pode falar. Ele receberia. Por quê? Ele tem 4 elétrons. Então é a partir do 4 para cima. Do 4 para baixo ele cede. Ou seja, de 3, 2, 1, vão tudo ceder os elétrons. Agora de 4, 5, 6, 7, vão tudo receber. Tranquilo? Jona, Aí a você gente pode vai para a repetir essa terceira. Aqui parte nem ele de fala aqui, ó. novo, por favor? Você pode Do repetir essa carbono? parte? Isso que eu não entendi. Ah, beleza. Por exemplo, o carbono está na família 4, certo? A gente sabe que essas famílias definem o número de elétrons que eles têm na última camada. Aí o que acontece? Aí a pergunta que eu faço para vocês. Pelo carbono ter 4 elétrons na última camada, ele iria ceder esses 4 elétrons ou ele iria receber os outros elétrons que ele estivesse fazendo ligação? Receberia? Receberia. Por quê? Tem observação aqui abaixo. O carbono tem 4 elétrons na camada de valência.
e é considerado um não metal. Ele não é um metal, ele é um gás. Pode ser forma de gás ou pode encontrar na forma de sólido também, que é mais fácil, que é o grafite. Ele vai receber, porque ele está no padrão da escala que a gente está propondo aqui, né? Ele está no 4. Ou seja, do 4 para cima ele recebe. Do 3 para baixo ele vai ceder os elétrons, que são os metais. Tranquilo? Sim, obrigada. Jonas, a família que você Imagina. está falando Eu. seria a quantidade de elétrons na camada de valência, é isso? Isso. Ah, tá, Porque a beleza, gente sabe, o valeu. carbono tem 4 elétrons. A gente sabe, tipo, o carbono tem 4 elétrons na última camada. Mas ele só tem esses 4 elétrons? Não. Não, ele tem mais. A gente sabe que a massa do átomo é dividida por prótons e nêutrons. Ou seja, é a metade. Aí a gente vê que o número atômico do carbono é 6. Então ele tem, o número atômico indica o número de prótons. A gente vai ver em seguida aqui também. Mas já adiantando para vocês, o número atômico é o número de prótons. E se eu quero cancelar as cargas positivas, que são prótons? Eu vou ter que ter a mesma quantidade de carga negativa, que é os elétrons. Ou seja, se o carbono tem 6 prótons, para cancelar as cargas negativas dele, eu vou ter que ter quantos elétrons? Podem falar aí. 6? É 6. É uma matemática, né? Você, por exemplo, você tem R$ 6, me deve 6. Você pagou 6, você vai ficar com quantos? Com nada. Zero. É a mesma coisa dos átomos. O carbono tem 6 prótons. Ele quer neutralizar esses prótons. Aí vai precisar de quantos elétrons? 6 elétrons. Para poder zerar o átomo. Ou seja, ele tem 6 elétrons. Mas na última camada dele tem 4. Aí é essa observação que a gente tem que fazer, porque pode ter essas pegadinhas na hora das questões. Aí a gente vai para a terceira observação, que é os gases nobres. Aí, distribuição eletrônica no quadro abaixo. A gente vai ver aqui em seguida a distribuição eletrônica dos gases nobres. E vai para a quarta observação, que é o hidrogênio. Elementos sui generis. Isso daqui é um nomezinho técnico que eles dão para o hidrogênio, porque ele não tem família, né? É um átomo isolado. E apesar de ele estar na família 1, ele não é um metal, né? A gente sabe que o hidrogênio é um gás. Mas as características dele de ter um elétron na última camada faz com que ele fique na primeira família. Mas ele não é um metal. Ele é um elemento isolado. O hidrogênio é o coitadinho. Aí o que acontece? A gente tem aqui a primeira observação, família de elementos famosos. Aí ele vai para a primeira. Aí continuando, desculpa. Aí ele fala da primeira família. Aqui são os nomes técnicos que a gente dá para as famílias. Aí o que acontece? A primeira família é chamada de metais alcalinos. Okay. O lítio, o sódio, o potássio, o bídio, o césio e o frâncio. Aí ele fala, possui um elétron na camada de valência e adquire a configuração de gás nobre pela perda desse elétron. Ou seja, ele perdendo o elétron dele, ele vai ficar com zero. Aí ele também adquire a configuração de gás nobre, porque ele vai ficar zerado. Certo? Aí vocês anotam esse nome das famílias que são importantes também. Quem são os metais alcalinos? Aí pode perguntar. Alguma dúvida até agora? Vocês estão? Tá de boa? Então, beleza. Aí vamos para a segunda observação, que é os metais alcalinos terrosos. Por que terrosos? O nome já diz, né? É encontrado nas partes rochosas, terrosas dos mares, dos minérios. Aí a gente vai ter quem? O berílio, o magnésio, o cálcio, o estrôncio, o bário e o rádio. O rádio é um elemento radioativo. Ele é o único dessa família radioativa. Apresentam 2 elétrons na última camada, adquirem configurações de gás nobre pela perda desses 2 elétrons. Ou seja, eles também vão perder os elétrons, vão perder os 2 que eles têm. Porque estão abaixo do padrão que a gente fala, né? Do 4. Então é normal que eles percam esse elétron, para poder também atingir a configuração de gás nobre deles. E temos a terceira família, que
os não metais, os halogênios, a mais famosinha, que é quem? O flúor, o cloro, o bromo e o iodo. E o astato também. Aí eles falam o quê? Possui 7 elétrons na camada de valência e precisam receber um elétron só, para ficar com combinações de gás nobre. Ou seja, eles têm 7 elétrons na última camada, essa família de halogênios. Eles precisam só de um elétron. Se eu falasse da família do oxigênio, que tem 6 elétrons, eles precisariam de 2 elétrons só, né? Para ficar com a configuração de gás nobre. E assim vai indo. A do nitrogênio, que tem 5, vai precisar de 3. E a do carbono, que tem 4, vai precisar de 4. Certo? Aí aqui, vou fazer uma observaçãozinha, vamos dar um zoom aqui para vocês conseguirem perceber melhor. Eu vou focar aqui para vocês. Vocês estão vendo aqui esse átomo de potássio? Sim. O que acontece? Ele está fazendo uma ligação iônica aqui. Aí, qual é a característica da ligação iônica? Vai ser sempre um elemento não metálico mais um metálico. Aí vocês anotam isso daí. Um não metal mais metal. É igual a ligação iônica. Para ficar mais fácil para vocês, certo? Aí eu vou aqui embaixo, ó. Ele fala o quê? Forma-se o composto iônico cloreto de potássio. Então, vamos aqui nessa tabelinha, ele fala o quê? O potássio é Z igual a 19. O que significa esse Z? Alguém sabe dizer? A gente tem classificações. Essa linguagem aqui não é nossa. Esse Z aqui. Tem um significado. A massa a gente define por M, né? M igual o número da massa do átomo. O Z é o número atômico do átomo. Ou seja, o número de prótons que você tem do átomo. Então, o potássio ele tem 19 prótons. E se eu disser para você que ele tem 19 prótons, ele tem 19 elétrons aqui nessas camadas, se vocês for contar, vocês concordam comigo que ele vai ter 19 elétrons? Certo? Aí tem a tabelinha aqui, que ele vai dizer, ó, essas são as camadas de valência, essas são as camadas do potássio, olha aqui. A K, a L, a M e a N. Aí a camada K vai ter 2 elétrons. A camada L vai ter 8. A camada M suporta 8 também. Aí vai ter a N, que vai ter 1 elétron, que vai ser a camada de valência. Aí vocês conseguem perceber mais, se aprofundar mais nessa parte aqui, porque vocês olhando essa camada de valência, vocês vão perceber que vai ter 1 elétron justamente aqui na camada N. Vocês conseguem ver esse elétron? Ele está aqui, né? Na última camada de valência. Aí tem a observação que ele fala aqui. O potássio vai ceder esse 1 elétron. O cloro, que nem está aqui, ó, saltando pro átomo de cloro. A gente vai olhar o cloro aqui agora. Tem número atômico igual a 17. A gente fala 17, mas é 7. As tabelas vão falar 17, mas quer 17, porque eles continuam com a numeração nos outros metais. Igual o potássio, que está 19, só que ele é a família 1. Só que está 19, no caso aqui, o número atômico. Aí pode estar a família 2A, 1A também. Pode acontecer de aparecer aqui também. Olha o cloro aqui. Ele tem o quê? Ele tem 3 camadas de valência. 2 elétrons na camada K, 8 elétrons na camada L e 7 elétrons na camada M. Certo? Aí está dizendo que ele tem 17 prótons. Precisa de 1 elétron só para poder ficar estável. Aí está aqui. O cloro está recebendo esse 1 elétron do potássio. Aí vamos mais à frente. Aí a reação que acontece. Ó. Vocês viram que aquele elétron do potássio sumiu da camada, né? Se vocês contar agora, ele vai ter quantos? Vai ter 18. Podem contar, se vocês quiserem. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. E mais um núcleo aqui. Ele tem 18 elétrons agora.
Aí ele virou um íon. O que seria esse íon? Alguém sabe o que seria um íon? Não? Então vamos ler. O íon seria o quê? Seria os, a ligação iônica, ela basicamente é formada por íons. E vamos ter o quê? Íons positivos e negativos. Os íons positivos a gente vai chamar de cátion, que no caso é o potássio, que, né, que ele está cedendo um elétron, ele está ficando positivo. Ele perdeu um elétron. A gente representou por mais aqui. Por que mais? Porque ele perdeu um elétron. Ou seja, ele ficou positivo. Ele só perdeu um. Aí a gente sabe que na matemática a gente não representa um. Aí se ele tiver perdido dois, a gente coloca mais aqui. Entre colchetes aqui. A gente utiliza muito essa estrutura de colchetes e coloca mais aqui fora para poder representar que ele formou um íon. E o claro, se vocês for perceber, aquele elétron que saltou, ele tá aqui, ó, esse elétron aqui, ó, tá nessa camada, tá vendo? Aí a gente pode contar os elétrons dele. Ele tinha 17, agora ele vai ficar com 18. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ele ficou com 18, ou seja, 8 elétrons. E a gente representou entre colchetes também, ó. Ele ficou negativo. Menos 1. Certo? Alguma dúvida até aí? Vocês estão de boa? Aí a gente vai voltar aqui na tabelinha. O que, que ele fala? Os compostos iônicos são sólidos a 25 graus Celsius. Cada grauzinho do sal de cozinha, cloreto de sódio, é um cristal. Ou seja, cada grauzinho do cristal que a gente vê lá do cloreto de sódio e no espaço. Né, que vai dar elétrons, vai ser positivo, certo? Tranquilo? O cátion é um doador de elétrons. A gente fala que o cátion ele pode ser chamado de kátia. E o ânion ele sempre vai ser um receptor de elétrons, ele sempre vai receber. O ânion a gente fala que ele é o antônio. Aí pra gente lembrar, a gente fala o seguinte: para um receber, o outro tem que dar, né? Se um quer receber, o outro vai ter que dar. Ou seja, o cátion sempre vai ser a kátia. O ânion vai ser o antônio. Ou seja, a kátia sempre vai dar para o antônio. Certo? Vocês lembram aí? A kátia dá, o antônio recebe. Sempre vai ser assim. De boa? Aí o que acontece? Eles vão trazer a estrutura aqui para vocês do sal. Ó, um cristal de cloreto de sódio tem a forma de cubo. Vai ser assim. E aqui é a forma microscópica dele. Como é que forma? Ó, o arranjo dos Na+, é a bola menor, que é a roxinha. E o Cn- é a bola maior, que é a laranja. Olha como eles ficam compactados um no outro aqui, ó, na ligação. Tranquilo? Aí antes da gente ir lá na tabela lá em cima, tem uma observação na outra página ainda. Vou passar para vocês. Aqui. Aqui em cima ele fala o seguinte: quando o hidrogênio está ligado a metal alcalino, ou alcalino terroso, que é os metais da primeira família e da segunda, o composto formado é iônico, sempre vai ser iônico, porque é sempre um metal e um não metal que estão formando a ligação.
O átomo de hidrogênio recebe um elétron, formando o ânion H-, o hidrito. Aí que tem dois elétrons na camada K, tal como o gás nobre hélio. O hélio ele tem dois elétrons na última camada. O hidrogênio ele fica com a configuração do hélio, porque o hidrogênio se estabiliza com dois elétrons só. Essa é uma propriedade do hidrogênio. Ele recebe o elétron e ele já está estabilizado. Aí a gente fica do gás, dois elétrons também. Aí configurar a estrutura aqui que eles mostram do nesse elétron hidrogênio. O elétron sólido do sódio com hidrogênio. Sódio tem a mais. Todo cátion é positivo. O hidrogênio vai ficar com dois elétrons. Menos, representando que esse um elétron do ânion é negativo. E o nome do composto vai ser hidreto de sódio. Acho que já ouviram falar nesse composto. Aí a gente tem o cálcio, ó, da segunda família. Ele tem dois elétrons, mais dois átomos de hidrogênio. Por que eu tenho dois átomos de hidrogênio, vocês acham? Agora que vai ser a cereja do bolo, hein? O macete para vocês poderem fazer o composto iônico certinho. Alguém tem alguma observação a falar? Porque eu vou ter dois átomos de hidrogênio para um átomo de cálcio. Vocês podem falar pelo áudio também, que fica mais fácil, né? Vocês participarem. Alguém? Então, beleza, vamos continuando aqui. Alguém está podendo usar o áudio? Alguém mais está podendo usar o áudio? Quiser falar? Interessante vocês participarem, porque fica mais fácil de interagir, a aula fica mais enriquecedor também. Aí o que acontece, ó? Eu tenho um átomo de cálcio para dois átomos de hidrogênio. O macete é o seguinte: a gente sabe que o cálcio vai perder esses dois elétrons, certo? A gente sabe que o hidrogênio só pode receber um elétron. Aí por isso que o cálcio está com carga 2 positiva e o hidrogênio está com carga negativa aqui em cima, menuzinho. Deixa eu destacar aqui para vocês. Ó, o cálcio está com 2 aqui, o hidrogênio está com menos aqui. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar e vai cruzar as cargas. A gente vai fazer tipo uma regra de 3. A gente vai pegar o 2 e jogar para cá e o menos jogar para o. Aí o que vai acontecer? O cálcio vai ficar só com 1, porque é negativo, né? A gente só tem 1, a gente não representa. E como o hidrogênio a gente jogou 2 do cálcio para cá, cruzou, vai ficar 2 aqui, ó, no hidrogênio. Aí fica mais fácil quando vocês for fazer a ligação. A gente só explora as cargas só dos átomos. A gente sabe que o cálcio sempre vai perder esses dois elétrons. A gente sabe que o hidrogênio sempre vai perder 1. Então a gente faz o seguinte: a gente pega esse menos do hidrogênio e joga pro cálcio. E pega esse 2 do cálcio e joga pro hidrogênio. É por isso que o hidrogênio tá com 2 aqui, ó. Certo? Aí pode ver, porque é normal ele estar com 2, porque a gente sabe que o hidrogênio só pode receber um elétron. E o outro elétron do cálcio vai ficar com quem? O cálcio também quer ficar zerado. Então a gente tem que ter uma proporção certa para cancelar as cargas. A gente tem que ter 2 hidrogênios para um cálcio. Ou seja, 2 elétrons do cálcio vai favorecer 2 átomos de hidrogênio. E 2 átomos de hidrogênio vai favorecer um átomo de cálcio. Certo? Tranquilo? Aí vocês sempre fazem isso quando você estiver trabalhando com composto iônico. Pega as cargas, sabe qual vai ser as cargas resultantes e cruza. Ele vai mostrar no esqueminha na página anterior para vocês. Essa apostila está lá no Classroom lá de vocês. Se vocês quiserem acessar, fica mais fácil. Eu vou voltar aqui para vocês para a gente voltar na tabela dos gases nobres aqui. Aí essa é a tabela, a camada. Aí vocês estão vendo que tem a camada K, L, M, N, O, P. Aí tem os compostos lá, os átomos lá na tabela, que são os gases nobres. A gente tem o hélio, a gente tem o neônio, a gente tem o argônio, o criptônio, o xenônio e o randônio. Aí a camada K de todos está preenchida. 2 elétrons.
Aí você vai vendo que o hélio não tem nenhum elétron na camada L. Por quê? Porque ele já tem os dois elétrons de preenchido na camada K. Aí o hélio já cancelou por aí. Porque só tem dois elétrons mesmo. Aí o neônio tem 10 elétrons. Porque ele tem 10 prótons. Aí o que acontece? A camada K ele tem 2. A camada L ele tem 8. Aí o neônio para por aí. E assim vai indo. O argônio ele vai ter quantos? Vai ter 18. Aqui eu tenho 16. Mais 2 ali na camada K. 18. Aí vai aumentando. O criptônio ele tem 36. Tem aqui na camada K. 8 na camada L. 18 na M. E 8 na N. Aí o xenônio tem 54. E assim vai indo. E o randônio que completa todas as camadas. O randônio tem 86. Tranquilo até aí, pessoal? De boa. A gente ainda tem que ver a ligação covalente. Aí átomos que têm 1 a 3 elétrons na camada de valência, os metais, ele vai perder esses elétrons, tornando-se partículas carregadas positivamente, cátions, pois então o número de prótons ficará maior que o número de elétrons. É assim mesmo, eles vão perder esses elétrons e vai se formar num próton, igual aqueles ali abaixo do íon potássio. E é normal que os prótons fiquem maior que o elétron, porque ele já perdeu o elétron. Então o que sobrar vai ser só próton. Aí ele diz em seguida: um átomo é capaz de perder elétrons se tornar-se um íon positivo. Se o átomo fortemente eletroatraente for capaz de aceitar esses elétrons em sua camada de valência, um íon negativo. São os não metais, né? Que vão receber essas cargas negativas. Aí ele fala: os íons positivos e negativos atraem se constituindo um composto. A força que prende os íons no composto é a atração eletrostática. Ou seja, eles vão interagir por uma interação chamada atração eletrostática. Aí isso daí vocês vão ver em física também. Então já é bom você já estar tendo essa observação. Aí ele fala aqui embaixo: o átomo de metal perde elétron e transforma-se em um íon positivo, que é o cátion. O átomo não metal recebe elétron e envia um íon negativo, que é o ânion. Tranquilo até aí? A gente vai para a estrutura aqui eletrônica de Lewis, que ele vai mostrar o exemplo aqui, que nem eu falei para vocês. A ligação de Lewis, usadas, que os diferentes. Aí a gente vai focar aqui um pouco nessa parte. Destaca aqui. Aí vocês estão vendo que o potássio aqui está com 1 elétron, o cloro está com 7. Aí o potássio perdeu esse elétron. Ele está entre colchetes. Aí o potássio está com a carga positiva aqui. Ah, ele está aqui. Ó. E o cloro está com a carga negativa, porque recebeu esse 1 elétron. Aí o nome desse composto é cloreto de potássio. Aí a gente também tem o cloreto de sódio, que a gente já viu. E também vai ter o óxido de cálcio aqui. Ó. 2 elétrons, oxigênio. Vai ficar com 8. O oxigênio vai ficar com 2 menos. E o cálcio vai ficar com 2 mais. Vocês percebem que a proporção do oxigênio para o cálcio é a mesma? Por que é a mesma? Porque cada um está doando 2. O cálcio está doando 2 elétrons. O hidrogênio está. Ou seja, é oxigênio para 1 cálcio. Então favorece a minha proporção de 1 para 1. E no caso, a proporção lá do cálcio para o cálcio foi de. Do cálcio para o hidrogênio foi de 2 para 1, né? Aí a gente fecha essa parte aqui das ligações iônicas e tem uma observação aqui em cima que ele mostra, que nem eu falei para vocês que a gente monta, né? A fórmula de composto iônico. O método para obtermos a fórmula de um composto iônico pode ser dado pelo exemplo, o composto óxido de alumínio, que ele dá aqui. O oxigênio, né, que ele tem a configuração de 6 elétrons na última camada, e o alumínio, que tem a configuração de 3 elétrons. O alumínio ele vai perder esses 3 elétrons para o oxigênio. Ou seja, ele vai ficar com 3 mais aqui, que nem está aqui em cima. Aqui, ó, os 3 elétrons ele perdeu. Aí esses 3 vai cruzar com a carga 2 do oxigênio, que vai
receber esses 3 elétrons. Ou seja, o oxigênio ele tem 2 métodos. Ele vai cruzar. Que nem está cruzando aqui. O oxigênio está cruzando com os 3 elétrons do átomo de alumínio. E o átomo de alumínio, eu tenho 2 átomos de alumínio para 3 de oxigênio. Por quê? Porque quando eu vou fazer a estrutura, vai estar faltando um átomo de oxigênio para mim poder gerar o outro átomo de alumínio. Aí eu vou ter o quê? 2 átomos de alumínio para 3 de oxigênio. Aí que nem vai ficar essa estrutura aqui, ó. 3O mais 2L. 2AL, no caso. Certo? Você sempre explora as cargas. Fica mais fácil. Aí a gente vai para outra página aqui, que vai ser as ligações covalentes. A ligação covalente é a palavra-chave lá. O que vai ter? Compartilhamento de elétron. Ou seja, ninguém vai perder e ninguém vai ganhar. Os dois vão ter a mesma quantidade de elétrons. Tranquilo? Vai ser uma relação harmônica aqui. Igual vocês viram na aula de ontem lá. Uma relação harmônica. Da mesma espécie, porque são 2 não metais aqui, né? Aí a primeira parte aqui que ele fala é do spin. Isso daqui é mecânica quântica, mas vamos dar uma olhada aqui só para vocês verem. Que o spin quer dizer que é o elétron. A forma que o elétron gira em torno de si mesmo, do próprio eixo. Aí ele fala o seguinte: spin é um movimento de rotação do elétron. Por causa do spin, o elétron funciona como um pequeno ímã. Ou seja, quando o elétron ele rotaciona no próprio eixo, é uma espécie de ímã. Aquela rotação faz que ele tenha uma atração. E essa atração faz com que ele possa sair ou continuar no próprio átomo. Depende da energia que os átomos estiverem utilizando. No caso, se for uma iônica, ele vai sair. Se for uma covalente, ele vai continuar. Vai ficar entre os 2 átomos. Aí tem as formas aqui de rotação, que ele mostra. Mas daqui vocês não precisam detalhar muito. A gente vai já na ligação covalente primeiro, porque isso daí é mais aprofundado. Daí é para quem vai prestar ITA, esses vestibular mais complexos aí. A ligação covalente é o quê? A ligação que existe na molécula de água. Toda ligação covalente vai ser sempre entre 2 não metais. Isso vocês têm que ter em mente. 2 compostos não metálicos. Ou seja, vai ser os gases. E a ligação da água é uma ligação covalente. Ele fala o seguinte: quando tivermos 2 não metais combinando, os átomos ligam-se pelo compartilhamento de algum de seus elétrons de valência. A ligação é feita por meio de 2 elétrons de espinho oposto, abrangendo-se os 2 núcleos. Esse espinho oposto é a forma que os elétrons têm, de ficar um para cima, outro para baixo, igual tá nas flechinhas ali. Mas daí também não precisa focar muito. Aí aqui a gente vai ter o quê? Uma ligação covalente, né? A gente tem um ácido sendo formado aqui, ó. Eu tenho o hidrogênio ligando com o cloro. Ninguém tá perdendo elétrons ali, né? Ninguém tá perdendo. Os dois estão compartilhando a mesma força de atração de elétrons. Ou seja, o elétron vai ficar para os dois aqui, ó. A molécula da Cl. Aí a gente olha mais aqui abaixo o núcleo, ó. O hidrogênio e o cloro aqui. Aí vocês veem que os elétrons dos dois estão conectados? Estão para os dois. Com a mesma força de energia, porque são covalentes. Não vai ser a mesma força porque o cloro é mais negativo, mas mesmo assim, esses são 2 compostos não metais, vai ser covalente. Ou seja, ninguém vai perder elétrons aqui. Vão ficar para os dois, a mesma distribuição. Aí o que ele fala? A molécula é uma partícula eletricamente neutra, formada por átomos unidos por ligação covalente. Então é assim. Quando for 2 não metais, a gente pode chamar de molécula. Quando for iônico, a gente sempre vai falar composto. A gente não fala molécula. Por quê? Porque molécula é só quando eles estão neutros. Quando nenhum perde e nenhum ganha. Agora, composto não. Composto vai ter a perda de um átomo e a ganha do outro. Certo? Aí mais abaixo ele fala: o compartilhamento de elétrons ocorre entre átomos que apresentam 4 ou mais de 4 elétrons na camada de valência. Então a gente tem um padrão lá de 4 elétrons para cima vai ter compartilhamento. De 4 para baixo eles vão ter perda, que é no caso dos metais, né? O hidrogênio tem um elétron na camada de valência, aí também apresenta esse tipo de ligação.
Os compostos que apresentam os átomos ligados apenas por ligação covalente são chamados de compostos moleculares, não compostos iônicos. Vão ser compostos moleculares. Tranquilo? Tá aí? De boa? Aí, deixa eu ver aqui. Aí vamos para a página aqui do lado, na observação. A gente tem uma ligação de compartilhamento de ligações covalentes. Vocês podem perceber aqui. O cloro. Ele está formando o gás cloro, né? O Cl2. Olha aqui, ó. Estou formando o Cl2 e ele vai ser a forma molecular, o bruto. A gente pode chamar desses dois nomes. Ó, o Cl está doando um elétron para o outro Cl, que nem está aqui, ó. Aqui não está tendo perda nenhuma, né? Porque a gente tem o mesmo átomo, a mesma força e a mesma carga. Então vai ter compartilhamento de elétrons. Ninguém perde, ninguém ganha. Aí a gente vai para a tabela aqui abaixo, ó, de ligações covalentes dos átomos mais conhecidos que a gente tem. Aí a gente tem a substância, o gás carbônico, o gás hidrogênio, o ácido clorídrico que a gente viu, a água, a amônia e o metano. Essas daqui são as formas eletrônicas deles, vocês estão percebendo? Aqui, ó. Forma eletrônica é o quê? A forma que mostra os elétrons deles. E aqui a forma estrutural deles. Ou seja, vocês vão ver a estrutura atômica dos átomos mais pra frente. Aqui é uma forma linear, porque está em uma reta, né? Ou seja, toda a reta de 180 graus. Então esse oxigênio, para esse oxigênio tem uma distância de 180 graus. Essa aqui é a forma estrutural do CO2, a forma molecular é essa. Aí a gente tem o gás nitrogênio, que é linear também. Ele faz uma trinca de 3 ligações, porque o nitrogênio ele é 5, ele quer ficar com 8. Então ele precisa de 3 ligações para ficar com 8. Ele vai formar 3 aqui, ó. Aí vai ter o gás nitrogênio. O gás nitrogênio é o mais abundante que a gente tem na nossa atmosfera aqui. Aí tem o HCl, uma ligação só, porque o cloro só precisa de um elétron. Aí tem o HCl aqui. Aí tem a água. Tem um hidrogênio, outro aqui. O oxigênio precisa de 6. Aí tem 2, 4, 5, 6. Precisa de 6, ó. Ele tem 6 e precisa de 2. Aí tem o hidrogênio fazendo essa outra ligação aqui do lado e esse hidrogênio fazendo aqui. 8. O nitrogênio também. Ele vai precisar de elétrons. Eu tenho um hidrogênio aqui, outro hidrogênio aqui e outro aqui. NH3. Essa daqui é a amônia. Ela também é conhecida. Ela foi usada na Segunda Guerra Mundial. Eles utilizavam muito isso daqui para matar as pessoas. É um gás bem tóxico, bem corrosivo também. Aí tem o metano aqui, ó, que é o gás que as pessoas soltam, todos nós soltamos também, aquele gás lá pedido. Que é o gás mais simples que a gente tem na atmosfera. Vocês viram ontem, né? A aula da Lília, vocês viram esse hidrocarboneto. Ele também pode ser retirado lá do petróleo. Aí olhando essa tabela é tranquila, né? Ligação covalente vai ser um não metal com outro não metal. Certo? De boa? Vocês têm alguma dúvida até aí? Podemos avançar? Aí eu vou avançar aqui. A gente vai ter aqui em cima a tabela que a gente estava vendo. O CO2, o HCl, a amônia, tanto. Aí esse daqui são as formas moleculares de ligação de ligação. A gente vai ler ela por quê? Porque a gente não usa mais esse termo. Mas a gente pode estar lendo porque foi uma teoria aceita, mas hoje mais não utiliza muito. Mas pode ser que aconteça já aparecendo no vestibular para vocês, então vamos entrar um pouco nela aqui. Ok. O dióxido de enxofre, a ligação dativa. Se cada átomo contribui com um elétron para estabelecer o par eletrônico, a ligação é chamada de covalente comum ou simplesmente covalente. Se dois elétrons pertencem a um só átomo, a ligação é chamada de covalente dativa ou coordenada. Aí ele fala aqui, ó, tanto o enxofre como o oxigênio apresentam 6 elétrons. Eles são da mesma família, na camada de valência. Um átomo de enxofre liga-se a um átomo de oxigênio por 2 pares eletrônicos simples. O átomo de oxigênio liga-se
ao enxofre por dativa. O par de elétrons sendo fornecido pelo enxofre, que já está com 8 elétrons na camada de valência, o par eletrônico é representado por uma flecha dirigida no sentido doador. Doador é quem está doando elétron, no caso o enxofre. E o receptor é o oxigênio. Aí vocês falam, nossa, não entendi merda nenhuma. É bem isso, você lê o texto e você fala, nossa, que bosta é isso. O que vai acontecer? O enxofre tem 6, o oxigênio tem 6. A gente está tendo uma ligação aqui, ó. A gente sabe que o enxofre já estaria teoricamente completo com um oxigênio só, né? Porque ele doaria 2 e o outro doaria 2. Mas o enxofre tem uma particularidade. O enxofre tem uma tendência de ter uma expansão na sua camada de valência. Aí você fala, vixe, que isso? Que expansão? Por exemplo, o enxofre, ele tem uma particularidade de tipo, ele tem 6 elétrons na última camada de valência, mas ele pode ter 10 também, quando ele expande a camada. Você fala, nossa, eu preciso estudar isso. Não, não precisa. E daqui são particularidades das ligações, por isso que eu falei. Aí a gente não adentra muito por conta do... A gente não usa mais esse termo de ligação dativa. Por quê? Porque tem muita particularidade nele, a gente... Aí vocês podem acabar se confundindo um pouco, mas foca mais nessas... Peraí. Nessas moléculas aqui, ó, covalentes, as mais simples. Porque a dativa ela é bem complexa. E, por exemplo, vocês forem estudar, vocês vão falar, mano, o enxofre já está estabilizado com o cetro. Mas essa particularidade de forçar mais. Agora vai estar dando porque eu já está acabando já. Aí, mas é só uma observação para vocês verem. A gente tem o trióxido de enxofre, tem o ácido nítrico também, que tem essa propriedade. Aí mais acima aqui a gente tem o ácido sulfúrico, que é o ácido que a gente tem contido nas baterias dos nossos celulares lá. E temos aqui a 8 aqui, que é a fórmula molecular de um composto a partir dos números atômicos também. A gente consegue formar, por exemplo, vamos ver essa observação aqui. Que ele fala, por exemplo, um elemento A de um número atômico 7 combina com um elemento B de um número atômico 9. Qual a fórmula mais provável do composto formado? A resolução da configuração eletrônica. Você tem um composto que tem um número atômico 7, ele tem 7 elétrons na última camada. Aí tá aqui, ó. O K tem 2, o L tem 5. É um não metal, que a gente sabe que ele está acima do 4. E o outro tem 9. A gente sabe também que ele é um não metal. Ou seja, eles estão formando a ligação covalente. Agora a gente vai saber quantos átomos vão ter que ligar aqui, né? O átomo A precisa fazer 3 pares eletrônicos para ficar com 8 elétrons. Porque ele tem 5 na última camada de valência. Enquanto o átomo B precisa apenas de 1. Porque ele tem 7 na camada de valência. Portanto, 3 átomos de B favorecem um átomo de A. Aí está a resolução aqui, ó. A fórmula vai ser AB3. Vocês entenderam? De boa? Tranquilo? Se tiver alguma dúvida, pode falar, viu, professor? Essa parte aqui das ligações químicas é bem cheio de regras. Henrique tá ainda, Henrique? Eu tô aqui no QAP. Eu posso só gastar mais 5 minutinhos só para mostrar como é a ligação metálica aí para eles? A Nath ainda, eu não estou vendo ela aqui. Pode dar prosseguimento, tá, Jonas? Beleza. Eu vou entrar em contato com ela, mas Então, pode pessoal, dar prosseguimento sim. beleza. Então, pessoal, essa apostila aqui ela vai tá tendo uma falta da ligação metálica que eles não vão falar aqui, tá vendo? Eles já vão para a geometria molecular. Mas eu peguei um documento aqui, eu vou compartilhar para vocês da ligação metálica, que a gente tem essas 3 ligações. A gente tem a covalente, a iônica e a metálica. Aí eu vou compartilhar com vocês, deixa eu fechar aqui. A gente tem aqui ligações químicas também, esse daqui seria o documento que ia ser passado em aula para vocês. A gente tem a ligação metálica. Tá vendo aqui em cima vocês? Acho que aqui tá até bem mais fácil para mostrar. Aí aqui em cima ele fala o quê? O que é uma ligação metálica? É a ligação que ocorre entre os metais, elementos considerados eletropositivos.
Todos os metais vão ser eletropositivos. Por quê? Porque eles sempre vão perder elétrons. Essa é a característica deles. Eles são bons condutores térmicos e elétricos. O metal ele é bom condutor térmico, também. E elétrico. A gente sabe bem, porque a gente tem os cobre lá que eles correspondem lá na nossa fiação elétrica lá. Eles são bons condutores também. O cobre é um metal e ele tem uma propriedade bem interessante também de trabalhar. Para tanto, alguns metais perdem elétrons da sua última camada, chamados de elétrons livres, formando assim os cátions. Então, todo átomo que perder elétrons vai ser denominado como cátion, porque ele vai perder e vai ficar positivo. Aí no parágrafo abaixo ele fala o seguinte: a partir disso, os elétrons liberados na ligação metálica formam uma nuvem eletrônica. Olha aqui. Essa observação é bem interessante. Uma nuvem eletrônica, porque os metais eles vão formar uma nuvem eletrônica, também chamada de mar de elétrons. Opa, mar de elétrons. Como é que vai funcionar esse mar de elétrons? A gente vai ver no esquema a seguir. Que produz uma força fazendo com que os átomos do metal permaneçam unidos. Ou seja, esse mar de elétrons vai ter elétrons livres ali neles, adquiridos. E esses elétrons livres vão ter uma força que vão atrair esses metais um com o outro. Aí tem os exemplos aqui, ó. O ouro, o cobre, a prata, o ferro, o níquel, o alumínio, o chumbo, o zinco, entre outros. A gente tem aqui uma ligação que ele mostrou, que é o ferro, o mar de elétrons. O metal mais metal. A ligação metal, certo? Eu vou dar um zoom para vocês aqui. Nessa estrutura desse esquema do mar de elétrons. Vocês estão conseguindo ver esse esqueminha aqui? Tá dando para observar de boa? Aí o que acontece, ó. Vocês estão vendo essas cargas positivas aqui, né? Essas cargas positivas vai ser o ferro. São os átomos de ferro aqui. E esses elétrons são os elétrons livres que ele falou. Ou seja, é por conta desses elétrons livres que os metais conseguem fazer a condução elétrica. Porque a corrente elétrica ela só consegue ser fornecida por conta dos elétrons livres. E ela tem um sentido. Que sentido é esse? Tem um sentido desordenado e um sentido ordenado. O sentido ordenado vai ser como se estiver fornecendo uma força para esses átomos. E essa força vai dar esse impulso nos elétrons. E é por conta desses elétrons livres que a gente consegue fazer que o cobre seja utilizado na nossa fiação das correntes elétricas, seja utilizado para outras propriedades também. Aí é essa observação do metal. Mas de elétrons é assim que funciona. Os elétrons livres. No chuveiro lá da casa de vocês tem a fiação lá. Por que o chuveiro está sendo aquecido? O chuveiro está sendo aquecido porque a água está sendo aquecida quando vocês trocam lá a temperatura alterna, né? Os elétrons estão livres ali. Aí quando você alterna, fornece uma energia. Eles ficam mais agitados e com um sentido. Ou seja, eles vão ter um sentido porque eles estão livres. E através desse sentido eles conseguem fazer o aquecimento da água, porque eles vão estar interagindo e vão estar mais rápidos também na corrente elétrica. Então é assim que funciona. Aí quando está gelado, eles estão todos juntinhos lá. Eles não estão com nenhuma força ali de energia adquirida. E também eles estão todos juntinhos parados. Aí quando você aquece, eles ficam bem agitados. De boa até aí. Vocês conseguiram perceber bem? Se tiver alguma dúvida, vocês falam depois lá no grupo mesmo. Se ficar alguma coisa pendente, eu chamar no PV também. Que ligações químicas é a partir daqui. Se vocês conseguirem entender aqui a regra do quinteto, que a ligação iônica vai ter a perda e ganho do elétron. A ligação covalente, compartilhamento. A ligação metálica vai ser dois átomos eletropositivos, de boa. Aí a gente pode revisar no grupo também, se vocês quiserem, semanalmente. Tá. Mas é isso. A aula de hoje é e fecha por aqui. Aí se você tiver dúvida, vocês falam que a gente tenta montar o grupo na semana para tentar matar esse assunto. E a lista de exercício vou encaminhar para vocês depois. Posso estar caminhando depois que acabar a aula também. Lá no Classroom. E façam uma lista, que eu encaminho uma para vocês e só 2 pessoas me entregou, hein, pessoal. É importante fazer a lista, porque se vocês não fizerem, vocês não vão conseguir fixar muito conteúdo na cabeça. Pode acabar atrapalhando.
o andar da carruagem mais pra frente, porque a gente vai depender desses conceitos aí. Mas é isso aí. Show de bola, Jonas. A Beleza? Nath já, Vai já precisar de tá. palavra-chave? Exatamente. A Nath já está na reunião, né? Só vou É, pedir a beleza. palavra-chave, Eu vou né? fechar aqui. Beleza, pode colocar aí ligações químicas. A aula de hoje. É uma palavra. Ligações? Uma palavra só? É uma palavra. Isso, pode pôr ligações. Então, pessoal, Isso podia anotaram ser uma aí? frase. Palavra-chave, ligações. E essa vista ali toda, né, aí? Tirando onda aí, hein? Ah, agora eu tô na praia, né? Tô na praia aí acompanhando vocês. Tranquilo aí, irmão. Traz uma água de coco aí pra nós. A garganta tá ruim. Vou trazer. Precisa, né? Hidratar é bom para imunização. Bebam água. Fechou, Nath? Eu deixei. Obrigado, Jonas. Obrigado aí pela Falou. aula. Vou dar a palavra para a Nath, tá? Vou até parar de gravar e gravar.